E o meu marido, que tinha a péssima mania de ficar me comparando com a ex dele. Fica comigo pra ouvir essa história e deixa sua opinião nos comentários. Quando eu conheci o meu marido, ele era totalmente diferente. Ele me tratava muito bem, me elogiava, mas a partir do momento que nós começamos a conviver na mesma casa, tudo mudou. Primeiro, ele começou com comentários simples que não parecia ser maldade. Ele começou a me pedir nos finais de semana para fazer macarrão com almôndegas, porque a ex dele fazia e ele gostava muito. Então aí eu fiz o macarrão para ele, não vi problema nenhum de estar fazendo esse macarrão que ele gostava. Pensei comigo, não, ele só tá sentindo falta de uma comida, não vejo problema nenhum de eu estar fazendo essa comida que ele gosta para ele comer. Mas minha gente, eu tava tão enganada que vocês não têm ideia. E até aí tava tudo bem, mas o tempo foi passando e ao invés de pedidos, ele começou a fazer comparações. Como, por exemplo, reclamar de eu limpar a casa somente uma vez por semana. Ele começou a me falar que a ex dele era muito caprichosa e que limpava a casa todos os dias. Aí eu fui e falei pra ele, mas a sua ex não trabalhava fora. Eu trabalho fora, por isso que eu limpo a casa uma vez por semana. Ele começou a fazer comparações até com a carne que eu fazia, dizendo ele que a minha carne não era tão saborosa quanto o tempero que a ex dele colocava na carne. Ele dizia que o tempero dela era muito melhor, que eu deveria aprender a cozinhar com ela. Ele reclamava do meu arroz, dizendo que o meu arroz era muito firme. Gente, eu nunca fiz arroz cru, sempre fiz arroz soltinho. Porém, ele reclamava que ele gostava do arroz mais cozido, porque a ex dele fazia o arroz do jeito que agradava a ele. Fazia comparações de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. Ele fazia as comparações da maneira de eu cozinhar, na maneira de eu cuidar da casa, de eu cuidar das roupas. Criticava tudo e fazia comparações de tudo. Inclusive, ele começou a fazer comparação de mim e entre a ex dele na cama. Veio me dizer que a ex dele fazia coisas que eu não fazia. E isso pra mim foi a gota d'água. Juntei os panos de bunda dele no meio da noite e joguei no meio da rua. Dei ele voltar pra ex dele, porque já que ele sentia tanta falta dela assim, que ele voltasse pra ela. Porque eu não era obrigada a aguentar um cara relaxado dentro da minha casa que não me ajudava com nada e ainda por cima ficava me criticando e fazendo comparações. Falei pra ele deixar de ser moleque, porque o homem de verdade não faz essa palhaçada. Porque já que ele gostava de ser chifrudo, ele que voltasse pra ela, porque a ex dele tacou chifre nele. E se lá lamber ela e me deixasse em paz, já que ele queria tanto ficar fazendo comparações entre a gente. E que o chifre que ela colocou nele foi pouco ainda, que ele merecia que ela colocasse muito mais ainda. Você tá doido? Se for pra aguentar esse tipo de abuso, eu prefiro 1000 vezes ficar sozinha. Eu mesma não precisava dele pra nada. Eu mesma trabalhava, eu mesma me bancava e o cara ainda vinha pra cima de mim fazendo essas palhaçadas. Mandei ele embora mesmo e não tem volta.